Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto. Hoje é domingo, 9 de outubro de 2022. Começa mais um programa Aprendendo com a Igreja aqui na Rádio 91.9 FM. E hoje vamos falar sobre o trabalho da Pastoral da Criança aqui na nossa arquidiocese, também no Rio Grande do Norte. E para nos ajudar a refletir sobre esse tema, a gente recebe aqui Marlúzia Pessoa, que é coordenadora estadual da Pastoral, assim como Maria José, que exerce a função de coordenadora arquidiocesana. E a gente já deseja um ótimo dia. Bom dia, Marlúzia. Bom dia, Maria José. Bem-vindas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento que eu acredito que é um momento especial, porque cada vez mais a gente vai falar daquilo que nos faz bem e da visibilidade e ação da Pastoral da Criança. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes do programa Aprendendo com a Igreja. E é um prazer estar aqui com vocês, com você e com Marlúzia, para a gente falar um pouco desta missão da Pastoral da Criança. E a gente escolheu essa temática de falar, sobre o trabalho da Pastoral da Criança. Quarta-feira que vem vai ser o Dia das Crianças, e é o público-alvo, o propósito do trabalho da Pastoral da Criança aqui na nossa arquidiocese, no estado, assim como em todo o país. E aí eu queria começar, eu vou deixar aberto para quem quiser responder essa pergunta, o que é a Pastoral da Criança? A Pastoral da Criança, Luísa, tem a missão de acompanhar gestantes e crianças nas comunidades pobres das paróquias, como dos municípios ao qual elas estão inseridas. E este acompanhamento é um acompanhamento de visitas domiciliar com orientações básicas. Aquilo em que a família pode fazer para que a criança ela tenha vida, vida em sua plenitude, com ações simples de saúde, educação, nutrição, desenvolvimento infantil e cidadania. E a gente percebe que é justamente um trabalho assim que tem uma amplitude muito maior, não é, Marlúzia? Não vai só do ponto de vista do acompanhamento da criança em si, da questão da saúde, mas também da educação, da cidadania, são outros aspectos trabalhados. Exatamente, Luísa. E assim, a criança é o meio de se chegar à família, porque é gestante e crianças de 0 a 6 anos. Sim. Mas os ensinamentos passados para esta família, para essas famílias, ela perpassa por todos os membros da família. Então, são formação e informações importantes para o processo de desenvolvimento de toda a família, e especificamente criança nessa faixa etária, Então, a gente sabe que essa ação, ela acontece, sobretudo, como Maria José já colocou, nas comunidades, mas dentro das comunidades da área geográfica da paróquia, a gente vê quais são aonde se concentra o maior número de crianças que têm uma qualidade de vida mais necessitadas. Porque a gente sabe que o controle social, a questão das políticas públicas, se a comunidade não estiver organizada para se sentir capaz de lutar pelos seus direitos e ter vez e ter voz, ela fica meio que esquecida. Então, a Pastoral da Criança chega também para ajudar essas famílias a se perceberem pessoas capazes de mudar a realidade onde eles vivem. Sem dúvidas. E aí, dentro desse contexto, do que é a pastoral, como é que ela atua, por exemplo, no território aqui da nossa arquidiocese, Maria José? No território da Arquidiocese de Natal, hoje nós estamos com 56 paróquias atuantes. Então, nós acompanhamos uma média de 3.900 crianças mensal, 150 gestantes, E aí a gente, só reforçando o que falei anteriormente, que mesmo diante de todas essas ações, essas atividades que a gente realiza nas comunidades,
não podemos esquecer também de um fator muito importante, que é a ação evangelizadora. Verdade. Né? Nós também, nessas visitas, nas celebrações da vida, em todos os momentos que a gente se encontra com as famílias, também nos preocupamos muito com a evangelização, porque é muito necessário, né? Sentimos que há essa necessidade das famílias que a gente acompanha também ser evangelizadas. Então, hoje a gente está, né, depois aí de tantas dificuldades, a gente ainda se considera, né, uma pastoral ativa, né? Por quê? Porque a gente está com 56 paróquias, né, com algum líder, nem que seja um líder da pastoral da criança lá. A gente tem paróquias com 13, 14 comunidades ativas, né? Temos outras com outras realidades de 6, de 5. Né? Então, assim, a gente considera que a pastoral da criança na arquidiocese, mesmo com todas as dificuldades, está bem, está caminhando. Né? Temos quase 300 agentes de pastoral lá no cantinho, lá na comunidade, exercendo a missão. Então, consideramos, né, a equipe arquidiocesana considera como estar bem, né, e estar realizando o seu papel, né, de missionário. E assim, e essas comunidades, às vezes, por elas estarem localizadas nos bolsões de pobreza e de miséria, e às vezes a gente escuta até depoimento das próprias famílias que é a presença da igreja naquelas comunidades, né? A gente nunca faz questão, inclusive, de não falar pastoral da criança e igreja. A pastoral da criança é a igreja. E, na sua maioria, se não tem um espaço físico, né? Igreja, espaço físico, mas tem igreja humana. Verdade, né? Com certeza. E aí, nesse sentido, Marlúzia recentemente assumiu a coordenação estadual da pastoral, mas já está nesse trabalho há bem mais tempo, né, Marlúzia? Integrando também já a coordenação arquidiocesana, enfim, outras missões que já lhe foram confiadas nesse tempo, né, de pastoral. E aí, do ponto de vista do Rio Grande do Norte, como é que você percebe também esse trabalho da pastoral da criança? Ela tem cumprido o seu papel? Porque a gente percebe até assim, na própria missão da pastoral, que muitas vezes ela cumpre até algo que às vezes o Estado, por exemplo, não consegue chegar, né? O município, nesse aspecto, né? Das políticas públicas, de atenção à saúde, enfim, de outros aspectos. Então, assim, no estado do Rio Grande do Norte, né? Inclusive essa já é a segunda oportunidade, né? Que eu estou assumindo a coordenação estadual. Sim. Né? Mas, e achei assim muito interessante, me tocou muito aprendendo com a igreja. Porque eu sempre costumo até dizer, eu já tive a oportunidade, fui já agraciada por ter já participado, feito 2 cursos superior, mas nenhum me deu o conhecimento e a visão de mundo que a igreja me deu. E eu agradeço muito a pastoral da criança, né, nesse tempo todo. Então, no estado como um todo, a pastoral da criança não parou diante da pandemia. As dificuldades aconteceram, sim, mas desde 2017, que a pastoral da criança já tinha criado um aplicativo de visitas domiciliares. Então, através desse aplicativo, quando tudo fechou, o Brasil, o mundo parou, nós começamos a utilizar mais o aplicativo, porque até então era resistente aos líderes da pastoral da criança, os agentes, os coordenadores, a querer fazer o trabalho através deste aplicativo. Ou seja, você tem todas as ações, todas as capacitações que a pastoral da criança desenvolve na palma da mão, que é o celular, né? Então, foi criado grupos, né? Cada paróquia criou um grupo com os seus líderes, e os líderes criaram um grupo com as famílias que eles acompanhavam. Então, as visitas passaram a ser online. Inclusive, depois, quando foi melhorando a situação, a gente foi orientado a fazer as visitas de portões, mesmo cumprindo com todas as exigências e cuidado. Sim. Claro que a gente sabe que diminuiu muito o número de acompanhamentos,
E uma parte conseguiu voltar, mas ainda é muito desafiador. Outros ainda não se sentem encorajados a voltar à ação na base. Mas o Rio Grande do Norte, a gente, enquanto equipe, cada diocese tem uma equipe de coordenação e isso ajuda muito. Como também esse mesmo método, essa mesma metodologia está acontecendo com as paróquias, porque antes era a figura do coordenador, agora é uma equipe de coordenação. Isso é em nível de paróquia, em nível de diocese e em nível de estado. Então, com toda essa nova metodologia de formação de equipe, o trabalho fica mais leve, suave e mais alegria, porque cada um tem o seu jeito de ser e assim, cada dia a gente vai descobrindo o desafio, mas também se encorajando a passar, a vencer esses desafios. Então, a gente considera assim que estamos dando passos positivos. A gente vai falar mais sobre esse assunto, né? Marluza já entrou na questão da pandemia, né? Esses desafios aí que vieram também, eu acho desafio para a igreja como um todo, né? Não só para a igreja, né? Mas para diversos setores da nossa sociedade. E a gente vai falar mais sobre esse assunto no segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91 que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 9 de outubro. Hoje estamos falando sobre o trabalho da Pastoral da Criança na nossa arquidiocese, também no Rio Grande do Norte. E as nossas convidadas são Marlúzia Pessoa, que é coordenadora estadual da Pastoral, e Maria José, que é a coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança. E aí no primeiro bloco a gente estava falando justamente sobre o que é a pastoral, como é que tem sido essa questão das atividades. E aí no finalzinho do bloco a gente já entrou no assunto que a gente vai tratar aqui nesse segundo bloco, que é a questão da pandemia, né? Eu acho que é uma situação que ninguém estava esperando passar, não é? E passamos e ainda estamos passando, né? Porque a pandemia não acabou, mas graças a Deus hoje temos as vacinas, temos outras medidas, né? A gente aprendeu a conviver com essa doença. E aí eu queria que Maria José falasse um pouco sobre como é que foi o trabalho da Pastoral da Criança, como é que se deu, né, nesse tempo da pandemia, já que é um trabalho que tem muito o contato, né, entre as pessoas. Isso mesmo, Luísa. Como Marlúzia já iniciou, né, nós tivemos a oportunidade, né, de estar usando, né, está explorando um pouco mais o aplicativo Visita Domiciliar da Pastoral da Criança. E aí com essa nova forma, né, de fazer os acompanhamentos, já que nós, né, nós visitamos, né, e aí como visitar? De repente, sabe, foi uma loucura. Como visitar a família se a gente não podia ir ao encontro? Se a gente não podia sair da nossa casa para ir ao encontro da família que o líder, né, que a gente acompanhava. E aí, de repente, veio, né, a inovação. Porque aí a gente até costuma dizer que nem tudo na pandemia, né, foi tão ruim. Porque também teve, né, coisas boas, coisas que a gente pôde aproveitar, né, e aproveitar bem. E aí o aplicativo, ele foi quem salvou, na verdade, a Pastoral da Criança se manter, né, se manter firme, se manter exercendo aquela missão, né, que é a missão dela, de ir ao encontro e de salvar vidas. Não podíamos ir ao encontro presencialmente, mas nós passamos a usar os meios de comunicação, né, principalmente o celular, para nos comunicar com a família. E quando era aquela família que não tinha um celular, né? Então a gente procurava alguém da família, né? Um vizinho, um tio, um parente que pudesse dar um recado, que pudesse passar a orientação. E assim a gente seguiu, né, visitando de forma online. Outra dificuldade foi os líderes que ainda não tinham aderido ao aplicativo. E como era que a gente ia capacitar eles e ia orientar? Verdade. E a gente fez isso de forma online também. Começaram aí as reuniões, né? Os aplicativos
né? Zoom e Google Meet, que nos salvou também. A gente teve que aprender a usar essas ferramentas, né? Exatamente, ferramentas importantíssimas. E a gente passou a ter reunião. Né? Às vezes a gente dizia assim, eita, essa semana foi cheia, porque às vezes a gente tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana. Mas a gente não desanimou. A verdade é essa. E aí a gente foi orientando os líderes a baixar o aplicativo, cadastrar as crianças e acompanhar. E aí, né, como a Marlúcia falava, depois vem a oportunidade da visita de portão, né, de chegar lá perto, de dar um oi, de ter alguma ação. Até teve paróquias que fez atividades, né, de forma drive-thru, né, ia lá, providenciava algo, um mimo, um lanchinho, alguma coisa, e, né, delivery. Então, assim, de tudo a gente viveu, a gente não parou, né, durante a pandemia, a verdade é essa. A criatividade ficou bem aguçada. Caímos, exatamente, caiu, os números caiu, porque tinha líderes que não tinham um aparelho celular compatível, que não tinha escolaridade suficiente para acompanhar, né, e aí caiu líderes idosos, muitos líderes idosos, que ficaram com medo mesmo e se trancaram de verdade até para usar o online, né? Mas a gente também deu muitos passos positivos. E aí, do ponto de vista da equipe, Marlúcia, Maria José estava colocando nessas situações também, né, que foi um desafio não só para a pastoral cumprir o seu trabalho, né, mas também entre a própria equipe, né, tinha os seus desafios também. E aí, como é que foi para vocês também ultrapassarem essas barreiras para não deixar o trabalho esfriar? Assim, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, acho que tivemos mais reunião do que sem pandemia. E aí, assim, a experiência aqui de Natal foi muito positiva, que serviu de exemplo para as outras duas dioceses, Caicó e Mossoró, né? Dentro da equipe, a gente fez uma divisão. Somos 4, são 4 membros aqui na Arquidiocese de Natal, 5 com o assistente eclesiástico. E aí nós temos, a pastoral é dividida por áreas, e essas áreas por municípios de proximidade. Aí nós fizemos uma reunião e dividimos, cada membro da equipe vai acompanhar de forma online tantos municípios. E aí o nosso contato foi criado o grupo daquele membro da equipe com os coordenadores de diversas paróquias. Sim. E aí a gente fazia as reuniões online, fazia encontrão de líderes. Nós realizamos encontrão de líderes online. Encontros diocesanos, assembleias. Tudo foi possível, mas porque nós temos uma equipe muito comprometida e que não mediu esforço para que realmente a chama não se apagasse. Nós sentíamos, era como se fosse o querosene toda a vida se colocando na lamparina para o pavio não se apagar. E tem sido assim até hoje, porque a gente sabe que muitos voltaram e outros não voltaram mais. Eu digo muito que passamos tanto tempo, né, assistindo missa pela TV e no cantinho da televisão. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. E muitos não querem ficar em casa até hoje, mas a gente está lutando. É verdade. E é justamente essa minha pergunta, seguindo essa questão, né, dos desafios. Hoje a gente vive já uma outra realidade, né? Com o avanço da vacinação, com a gente também aprendendo a conviver com a Covid, né? Então, a gente tem essa possibilidade de retornar à vida o mais próximo possível da realidade, da normalidade, na verdade. E aí, só que tiveram pessoas que não retornaram, né? Ainda ficaram nessa questão, né? Do ficar em casa, ou por comodismo, ou ainda por medo, né? De estar em contato com as pessoas. E aí eu queria saber de você justamente o que é que tem sido feito para mudar essa realidade, que eu acho que é da igreja como um todo, né? De outras pastorais também vivenciam essas questões. Muito bem, Luísa. A gente até teve, né, reimplantação de paróquia no período da pandemia. Né? Naquele período de pandemia, a gente conseguiu até reativar paróquias que estavam desativadas, né, nesse formato online.
Mas trazendo para a realidade de hoje, né? Como a gente está aí desde o início, né, desse ano, mas provavelmente lá o mês de março, abril, a gente já foi orientados pela Coordenação Nacional que poderíamos estar fazendo já algumas reuniões, alguns momentos presenciais, já podia voltar as visitas, né? E aí a gente foi retomando aos poucos. Ainda, né, temos algumas comunidades, né, ainda resistindo um pouco, principalmente com a celebração da vida, porque nós temos 3 atividades, né, principais, que é a visita, a celebração da vida e a reunião de reflexão e avaliação entre a equipe. E aí a visita ela já está acontecendo quase que 100%, né, nas paróquias, presencial. Mas as celebrações da vida, ainda algumas paróquias resistem. Que a celebração da vida é aquele momento que reúne, as né? Famílias, né? Reunir as famílias, fazer o acompanhamento nutricional das crianças e celebrar a vida. Então, assim, a gente tem tido esse pequeno, ainda, essa pequena resistência, certo? Mas também a gente tem avançado, né, com as reuniões diárias, presenciais e os encontrão de líderes. A gente viu que é uma forma de animar as lideranças nos encontrando. E aí a gente está motivando e realizando junto com as áreas esses encontrões. Né? A gente já aconteceu 2 encontrões, né, da área de João Câmara, da área Natal Centro. Agora, no mês de outubro, a gente tem mais 2 encontrões, que é da área Natal Norte e o da área de Nova Cruz. E tem os outros, da área de Itajá Marcado, da área de Parnamirim, e assim a gente está motivando eles, né, a voltarem presencialmente, motivando-os através desses encontrão de líderes. E assim, Luiz, uma coisa muito interessante é que no início do ano, quando a equipe estadual, né, começou pela Arquidiocese de Natal. Sim. Foi retomando o presencial. Então, assim, o que é que a gente vai fazer para motivar os nossos líderes? Porque os líderes são as pessoas principais da pastoral da criança, né? Uhum. A doutora Zilda costumava dizer que os líderes é a espinha dorsal da pastoral da criança. É eles que estão... Onde é que a ação da pastoral da criança acontece? Nas comunidades. Verdade. Então, eles estão nas comunidades. E a gente precisava animar esses agentes de pastoral para eles continuarem firmes na missão. Então, cada um foi dando opiniões até que chegamos a um consenso que o ano de 2022 seria eleito o ano do líder. Uhum. Porque a gente sentia que a gente precisava cuidar de quem cuidava das famílias. Sim. Então, muitas atividades, todo esse ano de 2022, as atividades estão mais voltadas para animar o agente pastoral. Daí, reforçando isso que Maria José colocava, os encontrões de líderes, orientando os coordenadores de paróquia a realizar retiro espiritual com todas as paróquias individuais, não só por área, mas cada paróquia realizar um momento de espiritualidade, uhum, e promover outras ações que o líder possa se sentir valorizado e amado também. Porque como líder lá na base, eles e a gente também, os mesmos problemas que nós enfrentamos, eles enfrentam e enfrentaram também. Então, se a gente, às vezes, tinha momento que a gente se pegava desanimado para a missão, você imagine esses líderes que muitas vezes eles vivem uma realidade de dificuldade tanto quanto as famílias que ele acompanha. Com certeza. Então, nós elegemos o ano do líder com o tema de quê, Maria? Líder, batizados e enviados a cuidar da vida com ternura. Muito bem, coisa boa. E aí, nesse sentido dos desafios, no primeiro bloco, Maria José falou que aqui na Arquidiocese existem 56 paróquias com pastoral da criança, né? Mas a gente tem 115 paróquias no território da Arquidiocese. E aí eu queria saber de vocês hoje,
qual a maior dificuldade no sentido de também avançar, né, nesse trabalho? A gente sabe que é um trabalho realmente de formiguinha, né? E que precisa de muitas pessoas abraçarem esse trabalho para que ele possa acontecer de fato, né? Sabe, Luísa, que eu esperava muito esse momento, essa pergunta, né? E assim, quando a gente sabe que a Pastoral da Criança, ela é uma ação da Igreja Católica, mas ela é uma ação ecumênica, né? A gente não faz distinção de família, de cor, de raça, de religião, mas a gente segue as orientações, né, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E como nós estamos nessa caminhada de pastoral, eu falando, né, como pessoa, já tem muitos anos. E hoje é bem diferente como eu iniciei na coordenação arquidiocesana em 1998 para hoje. Porque o que é que... Eu até dizia a Dom Jaime, no dia que a gente foi conversar com ele, da ratificação, porque quem elegeu a coordenação estadual são os coordenadores das dioceses, mas cada estado tem um bispo referencial da Pastoral da Criança. E aqui na nossa província é Dom Jaime, o bispo referencial. E no dia que ele foi fazer a ratificação da coordenação estadual, ele conversava com a gente exatamente sobre os desafios. E aí eu já aproveitei a oportunidade para dizer que quando, há 20 anos atrás, a gente sentia uma preocupação maior nos territórios das nossas paróquias com o social. Hoje a gente tem percebido que diminuiu muito essa preocupação e de querer que tenha essa ação social. Não é que os nossos sacerdotes não queiram, mas eu acho que a questão do ativismo, muitas atividades, eu sei que como já estou há muito tempo, eu percebo que agora a gente é quem é correndo atrás para que essas ações realmente aconteçam diante da realidade que a gente vive, né? Porque só quem está lá no chão, nas bases, nas periferias, é que percebe o quanto é necessário a presença da Pastoral da Criança. O quanto que a gente chega nas famílias e escuta da mãe ou daquela avó que cuida daquela criança, dos pais. Como nós estávamos com saudade de vocês. Não venha só uma vez aqui no dia da visita, venha mais vezes, porque na maioria são as pessoas que se coloca a serviço, coloca os seus ouvidos para escutar os clamores e as dificuldades dessas famílias. Então, a gente também quer aqui, inclusive, pedir, né, mais apoio do nosso clero para que essa ação chegue às paróquias e faça a vida florescer com mais alegria e ardor missionário. Com certeza. E até... recentemente a gente entrevistou aqui no programa Aprendendo com a Igreja o André Arruda, que é o coordenador arquidiocesano da Pastoral da Pessoa Idosa, que também caminha junto ali com a Pastoral da Criança, né? Surgiu também da mesma inspiração, né? Enfim, e ele justamente falando sobre essa questão, né? De que a Pastoral da Pessoa Idosa também cumpre esse papel, né? Do acolhimento, de ouvir o idoso. E aí vocês atuam também dando esse acolhimento às famílias, né? Às vezes é até uma mulher que está passando por uma situação de violência em casa, né? E eu acho que vocês também atuam nesse aspecto, né, Maria José? Muitas vezes, Luiz, a gente sai, né, de nossas casas para ir visitar. Quando eu digo a gente sai, porque todos nós, né, saímos, somos líderes, né? Estamos nessa função de coordenação, mas não deixamos, né, de ser líder, de ser um agente de pastoral. E quantas vezes a gente planeja algo para falar naquela família que vamos visitar. E chega lá, a gente não consegue falar quase nada. Por quê? Porque o que aquela família está precisando é de alguém que escute, né? Alguém que se coloque ali à disposição para que elas possam desabafar. E outro dia a gente conversava e dizia assim, acaba que o agente da Pastoral da Criança, ele se torna
psicólogo sem ter formação, Sim. pediatra, agente de saúde. É verdade. Tudo isso. Por quê? Porque a gente consegue passar, né, essa segurança para a família e ela passa a ter confiança, né, no agente da Pastoral da Criança. Não que não passe para as outras também, mas a gente fala da Pastoral da Criança porque é o nosso foco. Mas é isso, a gente, quando sai para visitar, quando sai para a ação da pastoral, né, a gente vai realmente ao encontro, né, do outro, daquela pessoa que está, né, passando por alguma necessidade e ajudá-la, mesmo que seja só em escutá-la. E uma das coisas assim, que me encanta muito na Pastoral da Criança é essa capacidade de, nessas visitas, nesse trabalho de formiguinha, despertar nessas comunidades pessoas para se tornarem lideranças, né? Lideranças que a gente tem percebido que isso tem aos poucos diminuído. E é necessário se criar, se despertar nas pessoas para elas poderem buscar a sua própria qualidade de vida, né? Verdade. E quantas comunidades, inclusive, tinham nomes que eles não gostariam de ser identificados como membro daquela comunidade. E a partir da chegada da Pastoral da Criança nessas comunidades, elas criaram, inclusive, comunidades, identidades novas. E aqui a gente pode falar quantos municípios não tinha. Você mora onde? Eu moro lá no Rabo da Gata. E às vezes as pessoas tinham vergonha de dizer. Sim. Aí a gente começa a trabalhar e quem é o padroeiro daqui? Quem é a padroeira daqui? Aí é Nossa Senhora de Fátima, é Nossa Senhora das Dores. Então pronto, a comunidade que a gente vai registrar para colocar no sistema de informação da Pastoral da Criança é Nossa Senhora das Dores, é Nossa Senhora de Fátima. E a partir de agora, quando as pessoas perguntarem aonde é que você mora, eu moro na comunidade Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima. E aí isso vai pegando e isso eleva a estima, a autoestima das pessoas, Com né? certeza. E a gente sabe que se as pessoas estiverem com a sua autoestima, né, elevada, elas vão se sentir motivadas a buscar a transformação cada vez mais daquele grupo em que eles convivem, né? Sem dúvidas. Marlúzia e Maria José, vocês continuam aqui com a gente, assim como você que nos acompanha pela Rádio 91. Não sai da sintonia do bem. Vamos a mais um intervalo e já a gente está de volta com o terceiro e último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 9 de outubro. Hoje estamos falando sobre o trabalho da Pastoral da Criança na nossa arquidiocese, assim como no estado do Rio Grande do Norte. E as nossas convidadas são Marlúzia Pessoa, que é coordenadora estadual da Pastoral, e Maria José, que assume a função de coordenadora arquidiocesana, que tem essa função de coordenadora arquidiocesana da Pastoral. E aí, nesse terceiro bloco, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre as perspectivas, né, assim, de trabalhos, de atividades. A gente já está agora se encaminhando para o final do ano, né, Maria José? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas atividades e se já tem algo planejado para o ano que vem. A gente não tem ainda um planejamento, né? Mas já temos algo, né? Já em pensamentos, né? De toda a equipe. A equipe arquidiocesana, ela se reúne mensalmente, apesar de estar tão próximo, né? Sempre, mas a gente se reúne, né? Para planejar e avaliar, né? Mensalmente. E estamos aí agora nesse processo de avaliação, né? Do ano 2022. E já com pensamentos, né, de ações para 2023. Gostaria aqui de falar, né, sobre a Assembleia, né, o que temos mais próximo, além dos encontrões de líderes. Sim. É o encontro arquidiocesano, né, que vai ser a Assembleia eletiva, porque a Pastoral da Criança, né, tem regimento interno próprio, né, estatuto, e que a gente segue, né, essas orientações, né, dos documentos da pastoral.
E a cada 3 anos, como Marlúzia foi eleita há pouco tempo, né, coordenadora estadual, a gente também vai acontecer agora, realizar no dia 22 de outubro, a Assembleia Eletiva, né, que a gente chama também de Assembleia Indicativa, aonde vai ser indicado, né, o nome, né, da próxima coordenação, né, do próximo coordenador ou coordenadora arquidiocesano. Então, a cada 3 anos, essa assembleia acontece na arquidiocese. No estado é a cada 4 anos, na arquidiocese a cada 3 e nas paróquias também acontece a cada 2 anos. Né? E aí a gente está agora na organização desta assembleia, que vai acontecer, como já falei, né, no dia 22. E aí, a partir, né, desta nova coordenação, né, que acaba sendo nova, mesmo havendo uma recondução, mas acaba que sendo uma coordenação nova. E aí, a partir daí, sim, é que vamos estar elaborando o planejamento para 2023. Mas, desde já, digo que 2023 a gente tem muita coisa boa para realizar. Isso aí eu tenho certeza. Coisa boa. E com relação ao Estado, também como não faz nem um mês que eu assumi a coordenação estadual, né? A gente pensa agora, antes de dezembro, fazer uma reunião presencial com as 3 dioceses e pensar o que é que a gente pode realizar, já que a gente está mais próximo agora, pode ir ao encontro fisicamente para animar também a Diocese de Caicó e a Diocese de Mossoró, né? Então, são tempos novos, com ideias novas e mais ardor missionário, né? Com Graças certeza. a Deus. Verdade. Estamos cada dia se nutrindo para não desanimar diante dos desafios. Desafio tem todo dia a gente tem na vida, mas é através dos desafios que a gente vai percebendo que a gente também cresce com os desafios, né? E vai se percebendo capaz de se ajudar e ajudar o outro a crescer também. Sem dúvidas. E aí a gente, nesse terceiro bloco, a gente já está assim, meio que se encaminhando para o final, né, do programa. Eu queria que vocês falassem sobre o processo de implantação da pastoral, né? Como é que funciona, como é que procura, né? Assim, se é a coordenação arquidiocesana ou se é o pároco. Enfim, como é que se dá esse processo de implantação da pastoral? Luísa, para implantar a pastoral da criança, né, em uma paróquia, é muito importante, né, que a gente possa ter esse diálogo com o padre. Às vezes é o próprio padre que nos procura, mas também nós temos procurado muitos padres, viu? Recentemente, né, a gente tem visitado, né, algumas paróquias, temos tentado esse diálogo. Por quê? Porque é importante, como Marlúzia falava anteriormente, né, a pastoral da criança é uma pastoral da Igreja Católica, então a gente precisa, né, de ter o apoio do padre. E aí, ao identificar, né, essa vontade do padre, né, de ter a pastoral da criança em sua paróquia, aí a gente ajuda, né, na reflexão de identificar alguém que possa coordenar. Sim. A partir daí, aí a gente já vai cooperando na questão das capacitações. Digo a você e aos ouvintes que damos todo o apoio necessário que a paróquia precisar para implantar a pastoral da criança lá nas comunidades de sua paróquia. Então, esse apoio a gente garante, né? Isso, Marlúzia? A gente garante, né? Independente de local, independente de distância, a gente está disposta a colaborar. E aí também a gente tem casos em que encontramos primeiro a liderança também, né? Alguém que quer, que tem interesse. Aí a gente já vai, né, conversar com o padre já apontando, né, aquela liderança. E aí, dependendo do apoio dele, aí a gente já começa as capacitações. Sim. E aí, Marlúzia, Maria José falou justamente sobre essas capacitações. Elas acontecem em que tipo de temáticas?
Primeira porta de entrada na Pastoral da Criança, das capacitações, é capacitar no Guia do Líder, que é um material onde o líder vai encontrar todo um conteúdo que vai fortalecer ele a atuar junto a essas famílias. Então, primeira capacitação, Guia do Líder. Depois tem muitas capacitações, é um conjunto de ações. Tem pessoas que se identificam com a questão do controle social, políticas públicas. Então, tem representante da Pastoral da Criança nos conselhos municipais, tanto como conselheiro, como também nós temos o espaço do articulador de saúde, que é alguém que participa das reuniões dos conselhos de saúde lá na base, para ajudar e para estar indicando quais necessidades. Porque muitas vezes o conselheiro está ali, mas como o líder é quem chega lá na ponta da família, ele chega também contribuindo no conselho, apontando as necessidades. Temos de alimentação e hortas caseiras, temos de brinquedos e brincadeiras, do coronavírus. Muitas capacitações que fortalecem. E dentro do aplicativo também tem um correiozinho, um envelopezinho, né? E a gente abre o aplicativo, então tem tudo na palma da mão. Sim. E esse correio são textos e eu digo correspondência que o líder, não importa a sede, a gente sabe que é a sede da Pastoral da Criança, a sede nacional é em Curitiba, mas eles têm contato direto com o líder. O líder, quando baixa o aplicativo, as informações que chegam para a gente, enquanto equipe de coordenação, eles chegam para o líder. E quando a gente abre uma cartazinha daquela, que antes a gente ficava ansiosa esperando o carteiro chegar, né? Agora o carteiro ele chega silencioso e coloca a carta lá no celular da gente, de forma virtual. E são verdadeiras formações, porque são tratados nessas cartas de conteúdo que vai fortalecer a ação do líder e se fortalece também pessoalmente. Com certeza. E aproveitar isso que você falou, Marlúzia, de formação, né, do Guia do Líder, enfim, nessas visitas às famílias, vocês têm também um roteiro, né, a seguir nessa visita. Como é que é esse roteiro também? Nesta visita do líder à família, né, a gente acompanha os indicadores das crianças em sua faixa etária. Então, se a gente está visitando uma criança que tenha menos de 1 ano, né, então os indicadores eles são de acordo, né, com aquela faixa etária, com aquela idade da criança, como da gestante em sua fase de gestação. Então, os indicadores a gente vai, em uma conversa, a gente não vai só, né, aplicar um questionário, mas em uma conversa a gente vai identificando quais indicadores aquela criança ou a gestante, né, acompanha ou não. Como, por exemplo, a gente procura saber se a vacina da criança está em dias, né? Qual a vacina que ela está, vamos dizer assim, atrasado, e assim orientar para que aquela família leve a criança ao serviço de saúde. Se a criança teve diarreia, e ela teve diarreia, se teve, né? Ela tomou soro caseiro, continuou se alimentando bem, foi ao serviço de saúde, se ela foi e ela foi atendida, né? Aí vem a questão do controle social. Sim, sim. A criança que tem menos de 6 meses, essa criança ela está mamando só no peito ou está já ingerindo outros alimentos? E a partir da resposta, aí o líder ele vai orientar, né, o melhor para aquela criança. A questão das brincadeiras. Sabemos que a brincadeira, né, para a criança é uma necessidade. Sim, sim. Né? Então, tem os indicadores de oportunidades e conquista. Aonde é que aquela criança está também se desenvolvendo não só, né, em questão de saúde, mas também no desenvolvimento infantil. Então, nestas visitas, nós identificamos esses indicadores e a partir de algum, né, negativo, aí sim, aí entra a orientação, né, para a família melhorar aquele indicador.
Um indicador bem interessante também é a questão da horta caseira. Nós sabemos que a alimentação saudável, né, ela é importante demais para a nossa vida. E a gente trabalha, né, com essas orientações de alimentação saudável e horta caseiras, principalmente no acompanhamento nutricional. E a gente vê que essa ação tem motivado muito as famílias a cultivar em seu pequeno espaço algo para ajudar, né, na sua alimentação. E aí isso é uma ação também muito importante. E se a mãezinha lá, ela tem uma horta, que são pelo menos três tipos, né, de hortaliças ou frutas, então aí vai dizer, mas alguém da família está, né, comendo desta horta, né, porque não adianta só cultivar, né, ela precisa também adicionar, né, e consumir na sua alimentação diária. Então são estes indicadores, né, que nós conseguimos trabalhar com as famílias. E aí gestantes também, né? Se foi ao pré-natal, se está tomando vacina, se está tomando sulfato ferroso, ácido fólico e assim sucessivamente. Com certeza. E aí, Marluce, esses dados que vocês apuram, eles são enviados para a equipe nacional, é isso? É sim, para a equipe nacional. E o mais interessante, Luiz, é porque dentro do aplicativo, né, eles, ao sair de casa, onde tem internet, eles sincronizam e necessariamente eles não precisam ter internet para deixar isso registrado. À medida que ele vai conversando, ele vai respondendo lá e quando eles voltam, quando eles chegam em casa ou em qualquer lugar que tenha o sinal da internet, ele só dá lá um cliquezinho em sincronizar. Os dados automaticamente já chegam no sistema da coordenação nacional. O quanto que antes do aplicativo teria que preencher a FABs de papel e levava muito tempo no correio. Então, com a velocidade da tecnologia, tudo passa a ser em tempo real, tanto o envio das informações como o retorno. Eles também recebem o retorno da coordenação parabenizando, orientando em que é que eles precisam melhorar mais, em que é que precisam avançar. Então, tudo isso aí você pode perguntar, mas só pode fazer pastoral da criança quem tem isso no celular? Não. Pode, ainda a gente continua preenchendo FABs de papel para quem não tem, como Maria falou anteriormente, o celular compatível. Ou às vezes tem pessoas que desenvolvem um bom trabalho, mas ainda não tem facilidade de lidar com o aplicativo, né? Com essa questão da tecnologia. E aí a gente tem toda uma orientação de como realizar isso no formato do início da pastoral da criança. O que a gente não pode deixar de fazer é acompanhar essas famílias que necessitam dessa ação e também não pode perder nenhum líder, nenhuma líder. Todos são importantes, todos têm o que ensinar e têm o que aprender. Com certeza, é verdade. Maria José, Marlúzia, muito obrigada pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Foi ótimo assim, a gente conhecer um pouco mais, né, sobre o trabalho dessa pastoral que é tão importante para a vida da nossa igreja. E a gente deixa aqui o espaço final para vocês transmitirem uma mensagem, alguma coisa que queiram acrescentar. Eu vou começar com Marlúzia, que era a última que estava com a fala. Então, vou começar com você, Marlúzia. Aqui com o coração cheio de alegria por ter essa oportunidade. Dizer a todos os líderes, a todas as pessoas que às vezes estão aí na sua casa esperando um convite, então que se sintam convidados a fazer parte dessa grande família da Pastoral da Criança, né? Que nós estamos aqui para acolher de braços abertos, porque a messe é grande, os operários são poucos, né? E dizer que se o coração não arder, os pés não caminham. Então vamos fazer a chama reacender em cada coração para que a gente possa dar passo e chegar ao encontro daqueles que mais necessitam. E muito obrigada também pela oportunidade. Maria José. Muito obrigada, Luísa, né? Obrigada à Rádio, né, 91, né, por nos acolher, né? E, assim, como é importante estes espaços, né? Espaços aos quais a gente pode, né, falar um pouco, né, dos serviços, né, que a nossa arquidiocese tem, né? Serviços tão importantes.
E aí, agradecer, né, como a Marlúcia falou, de coração, né, bem cheio de alegria, né, e principalmente, né, por saber que nós temos ainda em nossa arquidiocese quase 300 pessoas, né, que se doam, né, que doam um pequeno tempo, né, mas que é muito valioso, né, esse tempo que o líder doa, né, de sua vida, de seu, né, tirando lá do seu trabalho, dos seus afazeres, para acompanhar, né, essas quase 3.500 famílias que nós acompanhamos, crianças, aliás. Então, assim, parabenizar, né, a cada uma que se dedica, né, e que faz essa ação acontecer na nossa arquidiocese. Muito obrigado e que possamos ter, né, mais espaços para falar um pouco mais da Pastoral da Criança. Sem dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada, Maria José, Marlúcia, pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, assim como você que ficou aqui conosco na Sintonia do Bem. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que logo mais vem a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. Então não sai da Sintonia do Bem, também continua conosco nesse momento de fé, de oração, de renovação da nossa missão como fiel católico. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.